na nossa série de exposições do Evangelho de Lucas. Chegamos hoje à parte final aí do capítulo 17, que fala da vinda do Reino de Deus. Queria orar mais uma vez, antes da gente iniciar, pedir que o Senhor conduza as nossas mentes e corações na direção daquilo que Ele deseja nos falar. Vamos orar. Senhor, quando nós estamos com a Tua palavra aberta, ela que é lâmpada para os nossos pés, ela que é o guia para as nossas vidas, ela que é tão importante na nossa caminhada neste mundo. Pedimos que ela nos fale o coração e nos ensine, que nos console, que nos confronte, que realize em nosso coração aquilo que somente ela, como instrumento do Senhor, é capaz de fazer. Então nós nos apresentamos pedindo que o Senhor assim o faça, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se os grandes eventos da modernidade, e a modernidade ela tem grandes eventos, espetáculos de luzes, de cores, de som e de tantas outras mais tecnologias que o homem moderno é capaz de dominar. Eu não sei se os grandes eventos que nós conhecemos hoje, com todo o seu glamour, é capaz de se comparar com as coroações que existiam na antiguidade. De acordo com os registros históricos, as coroações dos reis eram coisas espetaculares, eram coisas magníficas, grandiosas. Aconteciam num lugar lindíssimo. Se você já foi em algum palácio europeu, você sabe o que eu quero dizer. Lugares encantadores. Ali estavam presentes as pessoas mais importantes do mundo na época. Toda a coroação de um rei, pessoas importantíssimas participavam. Os nobres daquela nação, pessoas famosas, celebridades. Não podiam faltar os líderes religiosos, que eram aqueles que iam coroar o rei, chefes de estado. Todos estavam ali com as suas roupas lindíssimas, glamourosas, com as joias mais lindas e mais caras do mundo. Depois da coroação existiam festas, a comida era a melhor possível, existiam músicos, corais lindíssimos, as decorações eram de tirar o fôlego. Quem arrumava a festa de uma coroação precisava se preocupar com os mínimos detalhes. Então, eram assim lugares, pessoas, circunstâncias, coisas as mais belas. E nós ainda poderíamos mencionar aqui os detalhes da coroa, os detalhes do trono, do cetro, dos mantos reais. Tudo isso, como disse, ao redor de uma festa inesquecível. Todos esses detalhes e tantos outros que eu não mencionei aqui, eles representam o poder, a autoridade
os privilégios por trás de um rei, por trás de toda a família real, por trás de tudo aquilo que a história chama de realeza. Eram coisas extraordinárias. Uma das alegações que Jesus fez acerca de si mesmo era de que ele era um rei. Mas não houve uma coroação. O que aconteceu foi que alguns pastores, que nós sequer sabemos o nome, pastores eram serviçais analfabetos, gente da mais baixa categoria. Aqueles pastores, eles aparecem num estábulo imundo, fedorento, para se curvar a um bebê que está numa manjedoura. E isso acontece numa noite obscura, numa cidade pequenina que quase ninguém conhecia, chamada de Belém. É verdade que um pouco tempo depois, alguns reis persas, estranhos, estrangeiros, foram lá até a criança e ofereceram presentes, indicando que de fato ele era um rei. No entanto, esse evento também foi um evento privado e propositadamente preservado e mantido em segredo. Será que a gente consegue imaginar isso? Sempre que a gente fala aqui da realeza de Cristo, de Jesus como um rei, a nós brasileiros é algo dificílimo de entender, porque nós nunca tivemos uma monarquia, uma cultura, uma sociedade que se desenvolve ao redor de uma monarquia. Então, como que a gente pode conceber o maior rei do mundo que sequer teve uma coroação apropriada? Não somente a sua coroação não foi como nenhuma outra coroação, como também diz a Bíblia que o reino dele não foi como nenhum outro reino. Na verdade, foi ele mesmo quem disse, falando com Pilatos: olha, o meu reino não é desse mundo. Ele simplesmente não parecia um rei. Ele não agia como um rei. A vida dele não tinha pompas que indicavam o estabelecimento de qualquer tipo de reino. Então, é diante de tudo isso, é diante dessas circunstâncias que nós chegamos aqui em Lucas 17, versos 20 e 21. Vamos ler? Olha o que diz aí. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão eu aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Você já deve ter ouvido falar em algum momento que os judeus, eles tinham uma expectativa messiânica absurda pela vida do reino. Na verdade, eles aguardam até hoje. Eles esperam até hoje. Na época do nascimento de Jesus, nós vimos isso alguns anos atrás, quando estudamos lá o início do Evangelho. Ana e Simeão eram representantes dessa expectativa messiânica. E Lucas vai dizer que eles aguardavam ansiosamente a chegada daquele reino prometido ao longo de todo o Antigo Testamento. E essa expectativa dos judeus por um reino que seria inaugurado pelo Messias, essa expectativa ela aumentava cada vez mais
devido ao fato de que Israel vinha sendo dominado por nações, por povos pagãos, extremamente desrespeitosos, desagradáveis, com aquilo que era da cultura de Israel, do povo de Israel, de forma que a cada geração que o Messias não aparecia, a decepção do povo, ela crescia, ela aumentava cada vez mais, e o povo judeu não aguentava mais esperar o reino que não chegava. Quando nós lemos o Evangelho, fica nítido, fica perceptível que o povo esperava, aguardava, ansiava. Os próprios discípulos, momentos antes da morte de Jesus, eles perguntam: será agora que o Senhor vai inaugurar o reino? Lucas 23, a gente vai ver isso lá na frente, daqui a alguns, daqui a algum tempo. Lucas descreve José de Arimateia, e Lucas diz que José de Arimateia era alguém que aguardava ansiosamente pela vida do reino, ou seja, ele era mais um dos muitos que aguardavam pela vinda do reino, pela chegada do reino. E aí, depois de séculos de espera, de séculos de profecia, o rei vem. E quando vem, ele não se parece em nada com um rei. Quando ele disse que o reino havia chegado, aquele reino não parecia com um reino. Por quê? Não tinha pompa, não tinha glamour, não tinha exército, não teve coroação, não tinha gente importante, não tinha festa, não tinha comida, não tinha vestes reais, não tinha visitantes de outras nações, não tinha absolutamente nada daquilo que eles conheciam como reino. Não tinha nada. Então, é por tudo isso, e muito, mas muito mais, que eu não consigo transmitir nesses poucos minutos aqui, é por tudo isso que os fariseus, os líderes religiosos de Israel, eles estavam convencidos de que Jesus, que afirmava ser um rei, ele era um charlatão, é um impostor. Ele, o filho de Maria, rei, isso é uma fraude. Eles diziam que Jesus estava ali tentando, com aquele discurso de rei, enganar o povo. Cadê o exército? Onde está a coroação? Onde estão os outros homens, líderes das outras nações, reconhecendo como rei? E a zombaria dos líderes religiosos, a zombaria máxima sobre a alegação de Cristo, de que de fato ele era rei, essa zombaria foi perceptível, foi vista lá na cruz, quando eles pediram a Pilatos que colocasse lá na cruz: este é Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Uma frase irônica, debochada, que zombava de quem ele estava, com escárnio, revelando todo o ódio daquelas pessoas por Jesus. Apesar de tudo isso, Jesus prega e não para de falar nas suas pregações sobre o reino de Deus. Acompanhe Lucas 4,43. É necessário que eu pregue o reino de Deus também às outras cidades, pois para isso fui enviado. Lucas 6,20. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus.
Lucas 7, 28. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. 8:1. Começou a percorrer a cidade, proclamando e pregando o reino de Deus. 9:2. Enviou os discípulos a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. 9:11. As multidões, ao saberem, seguiram, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus. 9:62. Quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. 10:9. O reino de Deus chegou perto de vocês. 11:20. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus chegou a vocês. 12:31. Buscai primeiro o reino de Deus e estas coisas vos serão acrescentadas. Alguns dos versos bíblicos que eu fui listando. A expressão reino de Deus é, de todas as expressões, a mais usada no Novo Testamento. O que fica evidente que, se para desejarmos entender corretamente a mensagem do Novo Testamento, é fundamental nós entendermos o que significa o reino de Deus. Então perceba, esse é um tema que está constantemente presente nos lábios, nas pregações, nas mensagens de Jesus. E os versos que eu listei foi só até onde nós já estudamos. Se você continuar, você vai ver que Jesus continua falando do reino. Próximo capítulo, verso 29. Não há ninguém que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou esposa, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba muitas vezes nesta vida presente, na era vindoura e a vida eterna. Aí você olha lá, a mesma coisa, capítulo 19, 21, 22, 23. O que você encontra ali? Jesus falando sobre o reino de Deus. Ou seja, esse tema não saía dos lábios de Jesus. Jesus é um pregador do reino que havia chegado. Afinal, ele era o rei, ele estava ali, ele anunciou o reino. A questão é que nada disso se encaixava na expectativa messiânica dos judeus. Onde estavam os sinais do reino? Onde está a grande coroação? Como que alguém poderia ser um rei sem coroa? Como que alguém é rei, mas nós não temos nenhuma evidência desse reinado? É algo simplesmente ridículo. Sabe o que os judeus aguardavam? Sabe qual era a expectativa dos judeus? Leia Oséias, leia Joel. Nas profecias desses homens, eles falam sobre a chegada do rei, e que quando esse rei chegasse para estabelecer o seu reino, ele viria para julgar os ímpios, para proteger e libertar as pessoas oprimidas. Esse rei viria para conduzir o seu povo a um reino glorioso. Eles dizem que esse rei chegaria e iria estabelecer o trono dele em Jerusalém. Eles dizem que esse rei reinaria sobre Israel e sobre toda a terra. Joel chega a falar de um exército, de uma grande guerra, e que nessa guerra aconteceria o seguinte, palavras do profeta: a terra tremerá, os céus tremerão, o sol e a lua escurecerão, as estrelas perderão o seu brilho, e o Senhor vai proferir a sua voz diante do exército. Ou seja, surgiriam sinais visíveis, sinais no céu, sinais na terra. E aí Joel diz: o dia do Senhor é realmente grande, muito terrível, e quem será capaz de suportá-lo? É verdade que Jesus realizava coisas impressionantes, milagres, ressuscitou pessoas, curou pessoas, expulsou demônios,
multiplicou os pães, andou sobre o mar, curou os leprosos, fez coisas que ninguém podia imaginar. Jesus realizou coisas que somente um ser extremamente poderoso era capaz de fazer. Só que ainda assim não eram sinais como a terra tremendo, o céu em colapso. Não era nada parecido com aquelas coisas que os profetas lá atrás tinham anunciado. Joel vai dizer assim: sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se transformou em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. São coisas assim que os judeus estavam esperando, aguardando. Os judeus não estão procurando alguém que fosse manso e humilde de coração. Os judeus não estão esperando por alguém que é compassivo, simpático, com um coração terno, por uma pessoa leprosa, por uma mulher hemorrágica. Eles não estão esperando por alguém que fica passando a maior parte do tempo dele com os doentes, com os pobres, com os necessitados, com os aflitos. O que dirá alguém que se sentia confortável na presença de cobradores de impostos, de prostitutas e de outros tipos de pecadores? Onde que estavam as coisas espetaculares? Onde que estava a grande coroação? Tudo aquilo que está na Bíblia, os profetas anunciaram. Então não é sem motivo, não é por acaso que aqueles homens, ao se aproximarem de Jesus, diz aí o verso 20, eles interrogam sobre quando viria o reino de Deus. Não é sem motivo. E como sempre fez, Jesus vai desmantelar os equívocos daqueles homens. Olha a resposta de Jesus. Então lhes respondeu Jesus: não vem o reino de Deus com visível aparência. Algumas versões dizem com sinais extraordinários a serem observados. Jesus está dizendo assim: a leitura que vocês fizeram está errada. Existe um mal entendido aí naquilo que vocês leram dos profetas. Vocês não entenderam certo. O reino de Deus é diferente de quaisquer reinos que vocês conhecem, que vocês têm familiaridade, que vocês estão pensando. O reino de Deus não é uma estrutura governamental com palácios, com a corte, com as casas de leis. O reino de Deus não tem um aparato militar. O reino de Deus não pode, Jesus vai dizer, ser localizado geograficamente. É o que ele diz aí, no verso 21. Vocês não podem dizer, ei-lo aqui, ou lá está. Não tem sede em um determinado lugar. O reino de Deus, ele opera por um conjunto de regras completamente diferente dos reinos desse mundo. Não é de acordo com os padrões que vocês conhecem. Num determinado momento lá do diálogo de Pilatos com Jesus, Pilatos pergunta para Jesus: você é rei? Você é rei? Lembra da resposta de Jesus? Eu sou. Sim. Mas você não entende, porque o meu reino não é desse mundo. Ou seja, não tem fronteiras geográficas, não tem uma capital, não tem sede no parlamento,
que não é desse mundo. O meu reino, ele vive e cresce dentro de pessoas falhas. Ele tem princípios que são completamente diferentes dos princípios desse mundo, dos reinos desse mundo. No meu reino, o humilhado é exaltado, o que perde ganha, e o que ganha perde. No meu reino, o ferido, ele oferece a outra face. No meu reino, o ferido ora por aquele que o feriu. No meu reino, felizes são os humildes, os que choram. Felizes são aqueles que engolem o choro e levam o desaforo para casa. No meu reino, felizes são os misericordiosos. Então não é desse mundo, é completamente diferente dos padrões dos reinos desse mundo. Assim como aqueles fariseus, assim como Pilatos, Jesus virou uma vez para um fariseu chamado Nicodemos e disse assim: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está dizendo: quem não teve as vendas dos olhos retiradas, nunca vai ver, nunca vai enxergar, nunca vai compreender, porque o reino de Deus já está entre vocês e vocês ainda não perceberam. Os escribas não viram, os fariseus não viram, os rabinos não viram, os sacerdotes não viram, os saduceus não viram, a liderança religiosa de Israel não viu. A elite religiosa ignorou completamente. Por quê? Porque eles procuravam um reino político, um reino militar, um reino econômico. O que eles deveriam estar procurando? Que era um reino espiritual, no qual Deus vivo governasse os corações daqueles que confiavam nele. Isso eles não procuraram. E diz a Bíblia que eles foram tão incapazes de ver o reino, que eles acabaram matando o próprio rei. Lá estava a personificação da soberania divina. Lá estava Deus em carne humana. Lá estava o Rei do Universo, e eles ainda assim clamaram pelo seu sangue. O Rei estava entre eles, e eles não enxergaram. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. Quando nós estudamos história, e esse é um dos principais assuntos de qualquer pessoa, de qualquer estudante de história, nós sabemos e aprendemos sobre a ascensão e queda dos impérios. O Egito foi um grande poder e caiu. A Síria se tornou uma grande potência, caiu. A Babilônia tornou-se uma potência ainda maior, caiu. Veio o Império Medo-Persa, aquela potência absurda para a época, você sabe, caiu. A Grécia, Alexandre chorou uma vez numa árvore dizendo: não tenho mais terras para dominar. Sabe o que aconteceu com o Império Grego? Caiu. O maior império do mundo em questões geográficas, o Império Romano, os bárbaros começaram a atacá-lo num determinado momento, e você sabe, ele caiu. Houve um tempo mais próximo a nós em que a Rússia era uma grande potência mundial. Houve um tempo, debaixo da dominação de Hitler, que a Alemanha se tornou uma grande potência mundial. Até a Primeira Guerra Mundial,
talvez a Inglaterra fosse a maior potência do mundo. Pós-Primeira Guerra, nós vivemos no período em que os americanos são um império mundial, que nos dias de hoje está sendo questionado pelo imperialismo chinês. Esse é o curso de todos os reinos deste mundo. Eles aparecem, crescem e caem. Levantam, ficam lá em cima e tombam. Deus permite que eles cresçam, se estabeleçam, mas eles tombam. Você olha para a história e você vai vendo que impérios se levantam e caem, reinos são exaltados e humilhados, vêm e vão. No entanto, o reino ao qual Cristo se refere é um reino completamente diferente. Não é como o fluxo e o refluxo desses reinos que a história mostra, que nós estamos acostumados a ver. O reino de Deus, ele é permanente, ele é vasto, ele é imutável. Não opera de acordo com as leis, as regras, os padrões deste mundo. Na oração que Jesus nos ensinou, há uma parte dela em que Jesus nos disse que nas nossas orações nós devemos pedir: venha a nós o teu reino. Venha é a mais curta de todas as orações cristãs. Venha é literalmente Maranata. Maranata significa venha. 1 Coríntios 16, 22 fala disso. Apocalipse 22, 10 aparece essa oração de uma forma mais completa, quando João vai dizer: vem, Senhor Jesus, Maranata. Venha a nós o teu reino. Jesus disse que esse pedido ele deve estar presente constantemente nas nossas orações. Será que a gente ora por isso? E quando nós oramos e pedimos: venha a nós o teu reino, pelo que nós estamos pedindo? Certamente que nós estamos pedindo por salvação. O reino de Deus não é uma estrutura terrestre. Como temos visto, o reino de Deus ele é governado por Cristo. Por isso que o pedido venha a nós o teu reino é uma oração missionária, é uma oração para que pecadores se arrependam. Quando nós oramos venha a nós o seu reino, nós estamos pedindo a Deus não apenas por salvação, mas nós também estamos pedindo a Deus por santificação. Romanos 14, 17 diz: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, é justiça no coração imputada pela fé em Cristo, é paz com Deus, é alegria, tudo isso como resultado da obra do Espírito de Deus em nós. Quando nós oramos, venha a nós o teu reino, nós estamos pedindo por salvação, nós estamos pedindo por santificação, mas nós também estamos pedindo para que Cristo retorne, pela segunda vinda de Cristo. Quando você diz: venha o seu reino, você está orando para que Cristo volte. O dia chegará quando Ele virá, e nesse dia Ele vai reunir a sua igreja, Ele vai trazer julgamentos severos sobre o mundo. E não é por acaso que os próximos versos que nós temos aqui na sequência de Lucas, Jesus vai falar exatamente sobre o quê? Sobre a sua segunda vinda. Então, quando nós pedimos que o reino de Deus se manifeste, nós estamos pedindo que venha a salvação às pessoas,
nós estamos pedindo que a igreja seja edificada e santificada, nós estamos pedindo que Cristo retorne em glória. Isso acaba por transformar a oração em adoração do mais alto nível. Afinal, precisa existir em nós a ardente paixão pela glória de Deus. Certa vez, e eu mencionei esse texto há pouco, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A promoção da justiça, dos valores das Escrituras, da glória de Deus, Jesus está dizendo, deve ser algo prioritário nas nossas vidas. Jesus está dizendo, é nosso dever orar por isso. Em nossas orações, Jesus está dizendo, deveriam existir pedidos do tipo: Senhor, me ajude a propagar o Evangelho. Fala a verdade. Você ora por isso? Senhor, eu estou aqui e eu tenho um amigo lá no trabalho e eu gostaria muito de compartilhar o Evangelho com ele. Queria que o Senhor me desse oportunidade. Queria que o Senhor abrisse possibilidades e que eu tivesse condições de falar com ele. Você ora por isso? Isso é orar. Venha a nós o teu reino. Você ora assim: Senhor, tu sabes como que eu sou egoísta, avarento, como que eu tenho uma dificuldade enorme com esse negócio chamado de recurso, de dinheiro, e eu só penso em mim, eu só penso, Senhor, me ajude. Isso é orar para que o reino de Deus venha. Você ora assim: ó Deus, eu sou tão bronco, eu sou um ogro, eu sou uma pessoa que não sabe falar, eu sou uma pessoa que trato mal as pessoas, eu sou uma pessoa que no meu lidar com o próximo, as pessoas têm medo de mim, então isso me ajuda a controlar minha língua, a saber a forma de falar, o jeito de falar. Isso é orar para que o reino de Deus venha. Você ora assim: ó Deus, fulano me ofendeu e eu estou muito magoado, e ele me pediu perdão, mas está difícil. Eu queria pedir que o Senhor me ajudasse a perdoar. Isso é orar para que o reino de Deus venha. Será que nós oramos como Jesus nos ensinou? Ele nos disse que nas nossas orações nós precisamos pedir: venha a nós o teu reino. E o reino dele se manifesta, como disse aqui, na promoção dos valores da palavra de Deus, na promoção da glória de Deus. E quando nós agimos assim, nós estamos fazendo isso, fazendo com que o reino dele se manifeste. Irmãos, nós vivemos numa sociedade corrompida, apóstata, hipócrita. Nós vivemos numa sociedade que a cada dia mais zomba dos valores cristãos, persegue aqueles que defendem os valores cristãos. Nós vivemos numa sociedade cujos princípios são completamente contrários àqueles presentes no reino de Deus. Vivemos numa sociedade que chama o mal de bem e o bem de mal. Vivemos numa sociedade de juízes corruptos, ímpios, malignos. Qual cristão que nos dias de hoje
está farto do reino das trevas? Qual cristão que nos dias de hoje, ao passar lá nas redes sociais, ao ver um jornal, não está farto da sociedade maligna na qual nós vivemos? Qual cristão que nos dias de hoje não comenta com outros que tempos difíceis? Mas eu pergunto a você, você ora, venha a nós o teu reino. Você ora por isso? Você se engaja para que o reino de Deus vá à frente? Você se doa? Você doa? Diante de dias tão difíceis, tão complicados, tão depravados, nós devemos orar. Venha a nós o teu reino. Nós precisamos pedir, nós precisamos desejar, nós precisamos clamar. Tua és, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, e tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder, na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Venha a nós o teu reino, ó Deus. Deve ser a nossa oração, e devemos viver por onde quer que estivermos, promovendo o reino de Deus através das nossas vidas. Que Deus nos ajude a proclamarmos e a difundirmos os valores do reino dele nas nossas casas, no lugar onde trabalhamos, nas ruas por onde vamos, na igreja a qual participamos. Venha a nós o teu reino, deve ser a nossa oração e deve ser a nossa prática de vida, pautada naquilo que oramos. Ó Deus, assim como aqueles homens tinham ideias erradas, equivocadas a respeito do teu reino, é possível que nós também tenhamos. É muito provável que a leitura que temos feito do que é o reino de Deus não seja aquela que a tua palavra nos diz sobre o que é o reino de Deus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nós que professamos o teu nome, nós que afirmamos ser súditos do teu reino. Quantas vezes, ó Deus, nós oramos por dinheiro, por saúde, por portas abertas, por crescimento no local de trabalho, mas a gente não esquece, a gente não lembra, a gente se esquece de orar para que o reino do Senhor se faça
presente entre nós. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Precisamos nos dobrar, precisamos nos curvar à soberania do Teu reino. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos mostre e nos ensine os valores do Teu reino. Faz isso, ó Deus, entre nós. Reina hoje entre nós.